Bem, pessoal, chegou agora a aula da gente fazer uma revisão geral de tudo que a gente já viu, tá? Na aula de hoje a gente vai falar novamente sobre técnica vocal, sobre postura e expressão, organização mental e gravação com o celular. Vamos ver ali aquelas técnicas que a gente já viu em aulas anteriores. Vou fazer um resumão aqui para auxiliar vocês a fazer aquele checklist, saber se está tudo ok, que aconteceu inclusive comigo. Estava comentando aqui. Fui gravar em algumas oportunidades, não prestei atenção, por exemplo, que o microfone estava desligado e comecei a gravar. Gravando. Final da aula, o que aconteceu? Fui lá editar no computador, estava sem o áudio. Ou seja, retrabalho, tive que regravar. Então, um checklist geral de tudo que a gente tem que organizar, tudo que a gente tem que ver antes de começar a gravar a aula. Tranquilo? Vamos nessa? Então, o objetivo dessa aula aqui é você sair com uma gravação, tá? Vamos fazer um desafio aqui para vocês. Vocês vão fazer um vídeo de 1 minuto e meio. Nesse 1 minuto e meio, vamos pegar aquela aula lá que a gente falou sobre roteirização. Vamos pensar num tema que gere o quê? Engajamento, para depois a gente utilizar aquelas técnicas de alcance de público, para a gente fazer aquele aumento de engajamento. Orientação, é isso aí que eu vou passar para vocês. Horizontal, vídeo para o YouTube, certo? E compartilhamento depois pelo WhatsApp. Então vamos roteirizar esse vídeo de 1 minuto falando sobre o tema que você quiser. Mas aqui a gente vai ver o passo a passo para a gente fazer a gravação desse vídeo com sucesso. Depois, lembra, lá no começo do vídeo eu coloco sempre ali meu arroba, alguma coisa, manda o material, fala comigo para ver se está tudo ok. E aí a gente pode fazer essa comunicação, eu vou fazer as correções necessárias e mandar para vocês. Mas não deixem de fazer, porque aqui é uma atividade, né, que a gente vai colocar realmente em prática tudo que a gente viu nas aulas anteriores. Tranquilo? Então, vamos lá para o checklist de gravação. Estou aqui com a minha cola aqui, né, que eu falei, toda aula eu estou aqui com meu roteiro está pronto, está sempre na mão. E aqui na aula não tem problema, porque a gente está conversando, estou dialogando, trazendo aqui o roteiro para vocês, não tem problema. Agora, dependendo do roteiro que eu for montar, eu não posso, obviamente, ter visivelmente ali um roteiro e o guia que eu vou utilizar. Então, uma sugestão é imprimir também, talvez de uma forma maior, se eu não tiver o teleprompt, né, a leitura em tempo real durante a gravação, eu coloco ali, faço os tópicos e coloco por trás da câmera para me guiar durante toda a minha gravação, para eu não me esquecer daquele roteiro. Mas vamos lá, primeiro item do checklist, ambiente. Lembra que eu falei? Local silencioso, então gravação de áudio. Se eu não tiver um bom microfone, se eu estiver gravando com áudio do telefone, celular, né, eu tenho que ter, primeiro, um distanciamento que capte ainda a voz, se eu não tiver um microfone. Se eu tiver um microfone, tranquilo, eu consigo ajustar o celular de uma forma até um pouco mais distante, porque não vai ter perda. Tipo eu aqui, eu estou gravando com a câmera está bem distante de mim, mas eu estou com o microfone colocado aqui na lapela, então não tem perda de qualidade, né? Lembrando, cenário pode ser um fundo neutro ou você fazer uma composição igual que eu fiz aqui. Tem uns computadores ligados, tem uns livros, né? Não pode fazer que nem aquele exemplo que eu dei na aula do professor que estava dando aula dentro de um quarto escuro, guarda-roupa aberto, meia pendurada, e aí aquele horror, né? Eu nem consegui terminar de assistir a aula. Então, preocupação com o cenário, boa iluminação. Lembrando, estamos com a gravação aqui com pouco recurso. Não tenho painel de LED, não tenho luz. O que é que eu faço? Iluminação natural, procurar uma boa janela, posicionamento a favor do sol, né? Nunca contra, senão a gravação do vídeo vai ficar escura. E é isso. Ambiente, áudio, cenário, iluminação. Tranquilo? Vamos seguir. Segundo, equipamento. Celular com a bateria carregada. Primeiro item. Às vezes eu vou fazer, faço o meu planejamento, o roteiro, chego lá, a bateria descarregada. Acabou meu trabalho. Então eu vou fazer uma captação de um cliente meu. Vou fazer uma propaganda ali, eu estou como social media de um mercadinho próximo da minha casa. Peguei um trabalho ali, estou fazendo uma captação, fazendo entrevista, fazendo promoção do mês. Vou lá, faço toda a organização do meu roteiro, chego no cliente para gravar sem bateria no telefone. E aí? Perdeu o trabalho. Então, todo esse planejamento, organização, antes de executar o trabalho, certo? Espaço livre. Então, esse é outro problema. Então, HD externo, você trabalhar com espaço na nuvem, ver se tem espaço no telefone antes de você sair de casa. Então, o armazenamento do telefone, tem alguns telefones que são mais de entrada, né, que aí tem um armazenamento de 64 GB, mas hoje você vai gravar um videozinho ali com qualidade, tem
uma ocupação do armazenamento da memória gigantesca. Então, o que é que a gente tem que fazer? Uma limpeza antes, tirar todo o conteúdo que tem no telefone, deixar um espaço livre de armazenamento. E uma dica para vocês, um vídeo de Full HD de qualidade, dependendo do modelo do seu telefone, já vai ser excelente a resolução. Então você grava um vídeo, se for para rede social, vídeo Full HD, 1080 por 1920, o formato, né? Ou é 1920 por 1080. 1080 por 1920 é na vertical. Então, pegar ali, ó, Full HD, 30 quadros por segundo, eu já consigo entregar uma qualidade suficiente para rede social. Não preciso gravar em 4K, aquele negócio, não. Se eu tiver 4K e tiver armazenamento, ótimo, melhor ainda. Mas Full HD entrega uma qualidade excelente focada em rede social. E aí, consequentemente, ele ocupa menos espaço dentro do armazenamento do telefone. Já fica a dica aí. Apoio em pé. Falando ainda de câmera, apoio. Tripé. Lembra, eu falei, esquece luz, esquece microfone, dá pra gente começar a gravar sem. Tripé, não dá. Porque passa um amadorismo. O telefonezinho tem que estar estabilizado, principalmente para gravar assim como eu estou gravando essa aula. Então, tripézinho, estabilidade, tranquilo? Depois, se eu for fazer algumas imagens com movimento, alguma coisa, eu procuro algum gimbal, aquela ferramentazinha de estabilizador eletrônico. Se não, tripé, certo? Outra coisa, modelos mais novos de telefone, Samsung S22, 23, iPhone, a partir do iPhone 13 Pro, eles têm um estabilizador nativo da câmera, então eu não preciso nem do gimbal. Com um bom movimento de câmera, de mão, né, posicionamento, eu já consigo entregar uma qualidade profissional nas entregas do meu vídeo, beleza? Modo avião ativado, porque tá gravando, começa a chamar o telefone, vai interromper a gravação. Então, for gravar, for produzir material, coloca ali o telefone no modo avião ativado, né? Coloca no silencioso, coloca tudo ali e você não vai ter interrupções, você não vai perder ali o teu trabalho. Às vezes você está numa gravação, num take massa que tu está fazendo, gravando, às vezes tu está gravando uma voz de alguém, uma entrevista, e a pessoa está falando um negócio importantíssimo, puf, teu telefone começa a tocar, perdeu. Interrompeu ali na gravação porque ele vai dar prioridade sempre à chamada. Então, bota ali modo avião. Vai gravar de forma profissional, vai gravar conteúdo, vai fazer entrevista, coloca ali modo avião. E microfone ou fone. Então, eu falei, primeira compra, imprescindível, tripé, segundo, microfone. Porque aí vai te dar mais possibilidade de posicionamento de câmera, mais distância. Eu trabalhar com 1 ou 2 pessoas entrevistando, tá? Então, primeira compra, tripé, segunda compra, um bom microfone. Lembra que eu falei do Lanze J12, que é um microfone de entrada excelente, né, que vai te colocar ali por R$120, 100, R$110, você consegue comprar ali no Mercado Livre, tranquilo? Então, pessoal, na apresentação pessoal, né, como é que eu tenho que me posicionar, como é que eu tenho que me posicionar ali diante da câmera, postura ereta, ombros relaxados. Então, sempre que eu vou gravar, lembra, eu falei de posicionamento aqui, eu não estou gravando assim, ó, o tempo todo, né, gravando assim sem vontade, aquele negócio desmantelado. Não. Estou aqui, ó, na frente da câmera, posturazinha, sempre olhando aqui de frente para a lente, organizado. Então, lembra, postura na hora da gravação, porque isso vai transmitir uma mensagem de mais credibilidade aí no teu vídeo quando você estiver gravando. E também orientar as pessoas quando você estiver gravando, né? Ó, aqui, ajusta isso aqui, olha a tua postura, olha mais para cima, olha mais para o lado, né? Olha o posicionamento relacionado à luz, fica dessa forma. Então, postura, posicionamento é extremamente importante. Olhar direto para a câmera. Eu falei aqui para vocês que eu esqueci, sem fazer o checklist, esqueci até de fazer o ajuste de foco da câmera. O que é que aconteceu? Gravei algumas aulas fora de foco, tive que refazer tudo. Então, aqui embaixo da câmera, às vezes dou uma olhada assim para baixo, porque eu tenho um monitorzão aqui, embaixo aqui da câmera, né, que eu estou gravando. Mas eu tenho essa liberdade porque eu estou dando aula aqui para vocês. A gente está conversando, eu estou trocando essa ideia. Mas numa produção audiovisual, num podcast, numa entrevista, eu tenho que sempre estar olhando direcionado para a lente, né? Mesmo se eu colocar um monitorzinho em cima, do lado, você vê, eu estou olhando aqui para a lente ou olhando aqui para o lado. Quando eu desvio um pouquinho o olhar, já é perceptível, né? Então, sempre que eu for gravar, olhar diretamente no meiozinho ali da lente. No máximo, se eu estiver gravando, por exemplo, com uma câmera, eu olho um pouquinho para cima da lente que tem ali o modelo da câmera, alguma coisa,
Ou tem alguns, não sei se vocês já viram também em festa infantil, que os fotógrafos eles têm uma estratégia de, como se fosse um ursinho que eles colocam em cima da lente para chamar a atenção da criança, do bebezinho, alguma coisa, e eles botam que é posicionado estrategicamente numa diferença que não dá tanta diferença no olhar. Mas fora isso, você tem que olhar diretamente para a câmera, tá? Sorriso leve, né? Uma expressão facial amena. Então aquilo ali, eu vou ser simpático. Se eu for abusado com a câmera, tá sempre aqui olhando com cara de ranço, com cara de chateado, então não vai passar aquela credibilidade para a nossa audiência, né? Então vamos ali sempre passar aquela sensação de estar bem, de comunicação, de empatia com quem está assistindo. E falei também em relação à roupa neutra, não estar utilizando roupa com grandes marcas, né? Que eu falei sobre aquela questão do posicionamento digital, a marca está atrelada, por exemplo, à tua opinião, pode gerar, inclusive, problemas depois com o jurídico de determinada marca, dependendo do conteúdo que você vai publicar. Então, tenta ali, ó, roupa neutra, pretinho ali sem nada, minimalismo, sem tanta marca aparecendo. Cuidado também no teu cenário, como que você vai se apresentar, né? O que é que você vai mostrar ali no teu cenário. Tudo isso aí faz parte aí da tua responsabilidade de como você quer se mostrar, como você quer ser visto na rede social. Tranquilo? Relacionado agora à voz e à fala, então, ritmo natural, sem pressa, né? É diferente a gente estar falando. Eu dei até o exemplo da Tata Werneck, que às vezes a gente está assistindo um programa e ela fala tão rápido que eu não consigo entender. Ela mesmo na televisão, na Globo, de madrugada ali assistindo, silêncio total, mas mesmo assim eu não consigo entender o que é que ela fala, né? Então, assim, muita calma, dicção correta, tempo correto ali de fala, isso é extremamente importante. E por último, aquele roteiro, né? Aquelas 3 partes da produção de conteúdo, que de forma simples a gente consegue resumir o conteúdo. Então, 1 minuto e meio para gravação, como? Começando com a introdução curta, você falando, eu vou dar como exemplo aqui, você falando o seu nome, que você vai falar sobre o tema. Olá, meu nome é Alisson, hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Nessa aula de hoje vamos ver sobre isso, isso e isso. Beleza, introdução. Desenvolva uma ideia principal, sem fugir do tema que eu falei. Então, vamos falar hoje sobre a dificuldade de empreender no cenário atual com introdução à inteligência artificial. Então, no mundo de inteligência artificial, a dificuldade de se empreender e trazer inovação. É um tema e eu vou discorrer sobre isso. Por exemplo, lembra que eu falei também da questão do improviso. Então, o improviso dentro de um tema, dentro de um conceito que eu conheça, né, vale muito a pena também essa técnica de você colocar ali aquelas suas ideias junto com o tema central para que a gente possa discorrer sobre determinado assunto, mas utilizando também a técnica do improviso. Se você não tiver roteirizado. Se você tiver uma roteirização, que é mais tranquilo, principalmente para você que está começando aí a fazer a produção de conteúdo, é muito melhor, tá certo? E terceiro, termine com a mensagem de encerramento. Então, encerramento aqui. Então, pessoal, você sabe que mesmo com tantas ferramentas de inteligência artificial, ainda é possível a gente trazer inovação e criatividade, trazendo aí o lado humano para essa visão empreendedora em 2025. Sei lá, fiz um encerramento, peguei o conteúdo central, fiz um resuminho ali do que tudo que eu vi do meu discorrer do conteúdo e encerrei o vídeo. Desafio aí o vídeo, 1 minuto e meio, quero ver vocês produzindo, quero ver o cenário, quero ver o áudio, quero ver o posicionamento de câmera, iluminação, construção de roteiro, beleza? Vamos ver como é que fica esse vídeo aí. Valeu, um abraço, até a próxima aula.